Olá pessoal do canal Cítica. Hoje vamos estar falando um pouco sobre biologia, mas antes de tudo, aperte aí se inscrever no sininho para receber todas as nossas notificações e também no joinha ou também no dislike. E comente aí o que você acha que a gente pode melhorar aqui no canal, certo? E assim, se vocês quiserem, vocês podem também ver outras matérias aqui no nosso canal, então vocês podem estar ali conferindo história, geografia, literatura, sociologia e filosofia. Creio que era apenas isso daí que eu falei até agora, mas estamos começando aqui no canal, e quanto mais vocês forem aí chegando e tentando se comunicar, e recomendando para alguém, mais a gente vai se comprometer a fazer mais vídeos aqui no canal. E a gente vai começar aqui, primordialmente, obviamente, do princípio de tudo, certo? Então vamos lá. A biologia é o estudo da vida e também dessa ideia de descrição, né, ideia de conhecimento da vida. Então, ela vai nesse sentido. Mas ela não está ligada só apenas a isso. Ela vai estar ligada aos fenômenos que vão interagir com isso, né, os animais em cadeia alimentar, a reprodução, a genética desses animais, a possibilidade de adaptação desses animais perante outros, né, a chamada evolução. E a origem das espécies, por exemplo. Então, isso é muito interessante de ser dito aqui. Nós vamos tratar de vários assuntos, porque a biologia é muito ampla. Indo ali para morfofisiologia, indo para citologia, então ela vai falar disso bastante. Metabolismo também é uma coisa que a gente vai tratar, e assim vai, certo? Então, algumas outras curiosidades que a gente pode tratar é a ideia de genética, que eu já disse antes, a gente pode tratar sobre teratologia, ideias ligadas a tão interessante pleiotropia e também interação genética, e muitas dessas coisas nós vamos tratar. A diferença entre cada célula, o que seria uma imunologia, o que seria a termodinâmica biológica, vamos tratar de bioinformática, vamos tratar de relações ecológicas, né, que teríamos ali na natureza, sustentabilidade, e assim vai, entende? Bioquímica, biodiversidade, nossa, é muita coisa que a gente pode falar dentro da biologia. Mas aqui, dentro do que eu quero passar para vocês, é um ponto inicial. A biologia é muito antiga, estando ali já presente desde os conhecimentos antigos, antes da Grécia, entende? Então é assim, o que leva a biologia a ser uma ciência? Bem, século XIX. Oxe, você está falando que ela tem um conhecimento muito antigo, mas ela só surgiu como ciência no século XIX? Sim, grandes dessas ciências que a gente estuda nas escolas são ligados a esse século, são ligados a este período. E isso muito se dá através da sistematização dessas matérias num todo. Então, se você perceber, todas as matérias que você estuda não é só por um estereótipo como a gente pode ter. Sei lá, geografia só vai tratar de cartologia, né? A biologia só vai tratar de falar sobre animais, entende? E a gente pode ver isso, esses estereótipos em várias outras matérias em si. Então, vamos lá. A biologia, ela tem um início separado, como todas as outras. Então você tem anatomia, né, taxonomia e também conhecimentos de medicina, todos separados, nenhum estão unidos. E ali você tem também elucubrações filosóficas sendo tratadas no meio, como o que seria a origem das espécies, o que seria o princípio primordial, né, dentro dos pré-socráticos. Isso é um negócio muito grandioso. Então ela era desmembradaça, entende? Ela não tinha ali um foco. E quando isso aconteceu, ela estava começando a sistematizar, que seria na Grécia. Mas como que o homem tratava dos animais antigamente? Bem, antigamente, lá na pré-história, o homem começou a conhecer um pouco desses animais. Então, o homem ali, por exemplo, o Homo habilis, e até antes dele, como o Australopithecus, era muito caçado pelos grandes felinos. Então, os felinos eram o centro ali do mundo. Mas o homem começou a criar lanças, a criar estratégias, a usar o fogo, e começou também a conhecer outros animais, como, por exemplo, o Canis lupus, que acabou também virando o Canis lupus familiares, que seria, no caso, o cachorro, né? Primeiro o lobo, depois o cachorro, e assim foi. O homem começou a conhecer esses animais, e com o passar do tempo ele criou uma coisa chamada sedentarização, em terras ali. Então eles começaram a se cercar em algum território, e primordialmente lá na Suméria, como você já sabe, já falei aqui pra vocês, se vocês quiserem, vocês podem ver o que eu falei em literatura sumeriana aqui no canal, e ali eles tinham uma cidade-estado separada, entende? Assim como era a Grécia antiga, Atenas, Esparta, coisas diferentes assim também para outras polis, e também a Espanha medieval, por exemplo. Você tinha ali Navarra, Castela, tudo separado. Então vamos lá. O que acontece é que essa ideia de diferenciação entre os animais começaram a vir depois que eles começaram a conhecer um pouco mais do terreno e dos animais propriamente ditos. Então eles começaram a conhecer como plantar essas plantas que eram mais ligadas à subsistência. Começaram a conhecer plantas venenosas. E a mesma coisa também aconteceu para os animais. Começaram a conhecer alguns animais que seriam interessantes para a sua subsistência, seja ali para comer, seja ali para criar roupas e várias outras coisas que também seriam criadas, né? Sei lá, como colares feitos de ossos e assim vai. Tem uma diversidade de coisas.
Então eles também começaram a se preparar de forma melhor para enfrentar os grandes felinos e também, obviamente, o próprio ser humano, que ali já começava a surgir guerras um pouco maiores, certo? Para conquistar outras cidades. Mas foi depois que a escrita foi criada, a primeira polis, realmente grandiosa, não é chamada assim de polis, mas as primeiras cidades e estados ali foram criados com sumérios. Os sumérios começaram a tratar de vários conhecimentos, criaram ali uma complexidade econômica, uma complexidade política e começaram as primeiras representações de alguns desses animais. Por exemplo, o boi começava a ser representado como uma espécie de força. Você pode ver em Enkidu, quando Gilgamesh vai lutar com Enkidu, eles têm ali essa dicotomia, né? O boi ali representando a força. Então você vai ver os antigos egípcios também representando o boi como uma força, e assim várias civilizações foram fazendo. Só que outros elementos também entravam aqui, como o leão. Só que o leão, eu não falei antes, né, ele já era representado como um grande símbolo de força, mas ele começou a ser representado de forma grandiosa nos assírios. Embora ele sempre estivesse perdendo, ele representava a força. Então você vê imperadores, por exemplo, nesse caso da imagem aí, que eu vou estar mostrando para vocês, eu não sei se é nessa parte do vídeo, mas talvez em outra, um imperador, talvez Assurbanipal, ou outro mais importante ali, enforcando um leão com a mão esquerda e enfiando a espada no peito do leão. Então eles tinham esse conhecimento. E com o passar do tempo, o homem começou a se especializar ali na Suméria, voltando um pouco mais, a Suméria começou a se especializar e começou a tratar melhor esses animais no que diz respeito ao conhecimento de entendê-los, tá? Então, com o tempo, depois ali os amoritas, os assírios, eles começaram a entender mais de cavalos e outros animais assim como um todo. Mas foi os assírios mesmos que transformaram todo esse sentido. Eles tinham uma grande técnica de guerra, criaram máquinas grandiosas para destruir, né, tecnologias da época para destruir outras civilizações e fazendo ali um estrago. Mas eles tinham um conhecimento grandioso sobre cavalos e também sobre cachorros. Então você tem, por exemplo, a marca do mastim assírio, que é um cão já extinto, e você também tem a ideia dessa domesticação grandiosa dos cavalos para lutar, né, na guerra e também para fazer as caças contra os leões. Então é um negócio muito, muito interessante. E com o passar do tempo, o que foi acontecendo? O que tinha outras representações dos animais? Bem, você tem aquela ideia antropomórfica, né? Que é a ideia de você colocar, por exemplo, um animal na representação de um homem. Então, você tem, por exemplo, Anubis, como acho que Anubis ou Sete, que tem cara de chacal, e ali você tem essas representações. E cada animal também vai representar um pouco dessa personalidade desses deuses. E ali com o passar do tempo você vê águia, você vê coruja, você vê outros animais sendo representados de formas grandiosas através do mundo todo. Seja os ameríndios, seja os mesopotâmicos, os europeus, os africanos. Todos eles vão começar a exprimir essa ideia de conhecimento sobre os próprios animais. Então, algumas outras coisas que também são importantes dizer aqui é a culinária. Então, eles começavam a conhecer partes interessantes e misturar com religião o conhecimento dessas partes de animais, como você pode ver na China, onde você come praticamente uma parte de algum animal, onde você está com dor, por exemplo, aquela dor passa rápido. Então, se você está com dor no braço, vou comer um braço de algum determinado animal específico, você passa a sua dor, entende? Isso é óbvio, eu estou falando de algumas etnias da China, não é a China inteira. Então, é assim, basicamente... Opa, pessoal, fala aí. Bem, eu tô fazendo um corte aqui no meio do vídeo, né? Não sei se vocês vão perceber, mas agora vocês vão, né? Eu esqueci de falar aí pra vocês que da Índia, né, em si, que ela também influenciou a biologia. Também naquela época onde os estudos estavam começando a evoluir. Então você tem aquela história da medicina natural. Então, aqueles conhecimentos de parto, aqueles conhecimentos voltados a alguns misticismos também, né? Eles começam a ser estudados pelo Ayurveda, que seria lá um conhecimento indiano. E muito importante também para aquelas trocas culturais que vão acontecendo entre aquele mundo antigo e também aí a gente chega realmente de fato na Grécia, que começa a desenvolver estudos mais fortes sobre esses assuntos. E também, antes que eu me esqueça, também há uma contribuição muito importante dos egípcios. Os egípcios não necessariamente inventaram a anatomia, mas inventaram a mumificação e conheciam muito do corpo humano. E dessa forma também foram ali precursores da farmacologia, entendendo sobre misturas de elementos naturais também. Então é assim, basicamente várias dessas coisas assim, meio esquisitas, né, porque a gente tá falando, você pode até achar que é uma perda de tempo, mas é interessante a gente prestar atenção nisso. Tudo isso estava relacionado, tudo estava tudo interligado, mas ali foi com a Grécia que o negócio começou a se diversificar de fato. Então o que os gregos fizeram? Os gregos começaram a estudar de forma mais especificada, mais empírica ali. Então eles abandonaram um pouco a ideia de você colocar elementos mitológicos e coisas mais ligadas ao misticismo nos seus relatos.
né? Não de forma totalmente, mas muito disso daí se modificou com o tempo. Então a Alcmaion de Crotona, ele foi o primeiro, né, que começou a falar exatamente sobre os animais, das estruturas dos animais. Então Alcmaion de Crotona, ele teve este marco para essa ideia de tratar sobre os animais. E você pode ver até que depois lá, o Aristóteles, ele vai falar sobre zoologia, vai fazer taxonomia. E é uma coisa muito interessante, é que, por exemplo, tanto ali o Aristóteles quanto o Alcmaion de Crotona, Alcmaion de Crotona é um pouco mais assim diferenciado, ele tratava um pouco mais de animais, ele é mais lembrado por causa disso. Mas Aristóteles é um filósofo, ele ali depois do Sócrates. Mas você vê que os pré-socráticos também, eles tinham tratativas de tentar buscar de tentar buscar física, de tentar entender por que o mundo é como ele é. E, através disso, né, já tão interessante pré-socrático que a gente pode ver, talvez você se lembre, se você viu alguma aula específica desse tipo de coisa, eu não tratei aqui no canal, se não me engano ainda, mas vou tratar, que seriam os pré-socráticos. Existia uma pessoa chamada Anaximandro de Mileto. Este rapaz aí, ele foi capaz, né, de prever as ideias do Darwin, e foi muito interessante para alguns muçulmanos da época de ouro do muçulmano na Idade Média, onde eles desenvolveram várias coisas interessantes e deixaram ali naquela época da escolástica irem para a Europa, né, que já poderia ali desde cedo já ser um ato grandioso da Europa para tratar sobre vários assuntos, né. O único negócio que realmente complicou lá foi a peste negra, mas esse conhecimento depois das cruzadas invadiram toda a Europa. Mas é assim, voltando para cá, essa ideia do Anaximandro foi exatamente bem específica e bem interessante, que era a ideia dele ter refletido que a origem desses animais poderia estar ali dentro do mar. Então, através de um único ser, ele acabou evoluindo para outros e criou uma complexidade grandiosa, de forma eles começaram a sair da água e ir para a terra e ali criar asas e voar e fazerem todas essas coisas que a gente conhece nas complexidades dos animais em si. Então tudo viria e partiria de um único ser, uma coisa que parece muito com as ideias de Darwin. Então o que aconteceu? Depois destes autores, os romanos não tiveram um desenvolvimento muito grande nisso, né? Como eu já disse antes, se não me engano, o marco deles é direito, né? Se um dia a gente for tratar de direito ou algo do tipo assim, a gente vai falar muito de romano, mas foi basicamente o direito e basicamente a política. Esses eram os pontos principais dos romanos. Mas aí a gente vai para a Idade Média. Ah, você vai falar de Europa aqui? Não, a gente não vai falar de Europa. Mas como eu já disse antes, já dei spoiler para vocês, seriam os árabes. Através dos árabes, né, as ideias antigas desses árabes, o Al-Jarris, ele começou a falar sobre a lei do mais forte, né? Então o mais forte era aquele que através da cadeia alimentar iria se alimentar daquele que é mais fraco. Ele tratava desse certo conhecimento de que um animal precisava comer a grama e aí outros poderiam vir. E a gente vai falar sobre isso, eu não quero dar spoiler aqui, mas é uma coisa muito interessante da cadeia alimentar. Então ele tratava sobre essa ideia já na época dele, lá na Idade Média. E depois a gente também tem outra pessoa interessante aqui dos árabes, que é o Al-Biruni, que ele fala sobre a ideia do adaptável. Então essa é a ideia que realmente parece com a de Darwin, não tem como você fugir. É a ideia que ele falava sobre os seres terem uma seleção natural da natureza. Eles eram ali colocados à prova e através desse sistema da natureza eles acabavam sendo limitados, né, na sua reprodução, para obviamente não gerar algum problema, para trazer o equilíbrio da natureza, e obviamente alguns deles criavam diferenciações para conseguir se defender. Por exemplo, o homem desenvolveu uma inteligência muito grandiosa e o polegar. Então, através de todo esse sentido aí, ele conseguiu criar a lança, entende? Então vai conectando os negócios são muito interessantes. Então, através desse conhecimento, a gente tem já uma tratativa bem interessante aqui. Mas a gente pode também falar sobre a anatomia, certo? A anatomia foi criada pelos gregos, né? A gente tem outras ciências que também são tratadas pelos gregos, e com o passar do tempo, isso vai se diversificando. Então a gente chega até lá o século XIX. Então algumas outras ciências acabam nascendo. Então você tem, por exemplo, a citologia, né? A micologia, que seria lá o estudo do conhecimento dos fungos. Você também tem as ideias da microbiologia, que seria aquela biologia ligada ao estudo das bactérias. E todos esses estudos, eles estavam ali centrados em buscar alguma ideia relacionada a estes seres. Então a gente tem um estudo muito amplo aqui. Então ali o que a gente pode falar realmente da biologia é que ela é muito vasta. Então vamos fazer aqui um certo resumo do que a biologia poderia realmente proporcionar para a gente. Então a biologia vai tratar sobre metabolismo, citologia, genética, evolução, né? Vai tratar sobre a ideia de conhecer um pouco sobre a morfofisiologia destes seres, vai tratar sobre a ideia de bioquímica, vai tratar sobre bioclimatologia, sustentabilidade, termodinâmica biológica e bioinformática, relações ecológicas e também vários e vários outros pontos, sendo ali desmembrada em várias e várias ciências. Tá, mas aí em resumo,
nós já tratamos. O que a gente pode também abstrair antes da gente começar a entrar de fato na biologia para entender ela um pouco mais? São as diferentes escolas. E essa eu vou estar falando aqui com vocês na próxima aula, certo? Então é assim. Nós vamos falar na próxima aula sobre a escola da biologia centrada na ideia dos sistemáticos, a ideia do tradicional, a ideia da fenética, a ideia da escola evolutiva e também a última ali que a gente vai tratar, que seria a escola cladística, certo? Então não perca o próximo vídeo e acompanhe aí todos os nossos lançamentos aqui no canal, certo? E com o tempo a gente obviamente vai ali especificar um pouco mais. Então se você acha que está muito aberto o vídeo, se prepare que lá vem várias outras coisas. E a gente realmente vai começar a aprofundar todo o estudo, certo? Então era apenas isso aí que eu queria falar com vocês. A gente excedeu o tempo aqui, mas tudo bem. E é isso aí. Valeu, pessoal. Se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí, mais uma vez, os seus comentários e aperte aí no joinha, certo? Vamos lá. Falou aí, valeu e tchau.